O experimento de hoje é sobre os fungos nos alimentos. O objetivo do experimento é compreender as condições sob as quais os fungos crescem nos alimentos e pensar em como conservar os alimentos. Vamos ver o que precisaremos no experimento. 6 recipientes de plástico transparente com tampa. Lenços de papel. Pão. Água mineral. Salmoura. E colher de chá. Comecemos o experimento. Primeiramente, cubram com um lenço de papel o fundo de todos os recipientes plásticos. Coloquem um pedaço de pão de uns 2 a 3 centímetros dentro de cada recipiente. Em 2 recipientes, mantenham os pães secos, sem adicionar nada. Em seguida, vertam uma colher de chá aproximadamente 3 ml de água em outros 2 recipientes. Nos 2 recipientes restantes, vertam uma colher de chá de salmoura a 3%. Agora, fechem todos os recipientes e mantenham neste estado por uma semana. Coloquem metade dos recipientes na janela, no lugar longe da exposição direta do sol, e o restante dos recipientes dentro da geladeira. Já se passou uma semana. Vamos conferir os recipientes. Primeiramente, conferimos os pães colocados secos. Não formou fungos em temperatura ambiente, nem dentro da geladeira. Em seguida, vejamos os recipientes com pão umedecido com água. O pão colocado em temperatura ambiente formou muitos fungos. No entanto, o pão colocado na geladeira não formou fungos. Por último, vejamos o pão umedecido com salmoura a 3%. Houve uma pequena mudança de cor no pão colocado à temperatura ambiente. Podemos ver que cresceu algo que não é fungo. No entanto, não houve nenhuma mudança no pão colocado na geladeira. Agora vamos resumir os resultados do experimento. No pão umedecido colocado à temperatura ambiente, se formou bastante fungos, mas o pão conservado seco e o pão em salmoura não produziram fungos. Além disso, nenhum pão colocado na geladeira produziu fungos. O que gostaria que entendam por meio deste experimento é o seguinte: para conservar os alimentos, se o conservamos secos ou em salmoura, podemos evitar o surgimento de fungos. Quando não pudermos remover a água dos alimentos, podemos evitar o crescimento de fungos conservando-os a baixa temperatura, por exemplo, colocando-os na geladeira, etc. Com isso, concluo o experimento. Muito obrigado!